Olá, olá, gente, estamos de volta. Vamos falar de novo. Isso aqui é o Observador, tá, gente? Meu canal aqui no YouTube, para falar sobre os assuntos do dia que está acontecendo no Brasil e no mundo. Ontem, as manifestações. Na semana passada, a gente fez um vídeo aqui no canal falando aqui do senador capixaba Marcos Duval, que é do Podemos, aqui do Espírito Santo. Tá aí o Marcos Duval com aqueles passaportes todos, né? Que ele estava se gambando, né? Se gambando de ter 500 passaportes diferentes, né? Marcos Duval, senador aqui, o mandato dele termina no ano que vem. Em teoria, ele é candidato à reeleição no ano que vem, mas foi aos Estados Unidos. Aí a extrema imprensa, os jornalistas, dizendo não, que ele não pediu autorização para ir para os Estados Unidos. Como assim? Ele é algum detido, algum preso, investigado por algum crime? Ele está impedido de sair do Brasil? Não entendo, cara. E o Alexandre de Moraes, quando ele voltou agora da América, ele estava em Orlando, né? Inclusive fez uma live bem longa, mostrando uns 5 passaportes diferentes. Ele tinha um passaporte normal, de pessoa física normal, passaporte que todo mundo tem, aquele azulzinho, né? Tem o passaporte diplomático dele, que é o passaporte vermelho aí que vocês estão vendo. Ele tinha um outro passaporte, ele tinha 2 outros passaportes, que são passaportes com aquele emblema do governo americano, que eu não sei que passaportes são aqueles. Mas um daqueles passaportes é um passaporte Sabe quando a pessoa está trabalhando para o Serviço Secreto americano, por exemplo, ou para o FBI, ou ele é testemunha, quando a pessoa é protegida por ser testemunha em algum caso. Ele tinha um passaporte daquele, que eu até vi aqui. Depois eu fui investigar que tipo de passaporte era aquele, que a gente nunca tinha visto. Era um meio verde, cinza verde, assim, sabe? Diferente o passaporte, eu nunca tinha visto. Ele mesmo colocou na live: vocês já viram esse passaporte aqui? Vocês conhecem esse passaporte aqui? Ficou meio que fazendo uma gozação de que ninguém sabia que passaporte era aquele. Esse passaporte vermelho aqui, esse é o diplomático, tá? Não é esse não, esse aqui é do Brasil, tá vendo? Que tem um emblema lá do Brasil, do brasão, né, da República. Esse outro não, era um brasão americano, com aquela águia, diferente o passaporte. Aí me parece que ele saiu do Brasil, ele foi até a Colômbia, em Bogotá, e de lá ele partiu para os Estados Unidos. Eu não sei, a gente não sabe, né, o que ele foi fazer lá. O nome dele é Marcos Ribeiro Doval. E quando ele voltou para os Estados Unidos, gente, assim, ele informou a ida e a volta para os Estados Unidos, o hotel onde a família ia ficar, ele foi com a família, né? Ia se hospedar em Orlando, bilhetes para o parque da Universal. Ele mesmo falou, ele estava com uma camisa do Mickey, né? Ele estava com uma camiseta, cadê? Tá até aqui, cadê? Essa aqui mesmo, ele estava com essa camiseta aqui que tem as orelhas do Mickey aqui. Eu acho que ele colocou mesmo que para dar uma sacaneada, né? Eu não entendo bem. Ficou 10 dias fora, 10 dias e voltou. Até por conta do recesso parlamentar, né? Então, quando ele voltou ao Brasil, gente, o Alexandre de Moraes já mandou prender o cara. Vamos ver a Rede Goebbels aqui, que ele tá falando, cadê? Rede Goebbels, olha lá. Val começou hoje a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. A instalação do equipamento ocorre após do... Essa Mônica, ei, mulherzinha esquerdopática, hein, cara? Quem diria, hein? Val voltar ao Brasil. Vamos lembrar, ele tinha saído do país sem autorização. Essa tinha recolhido o passaporte dele. Não recolheu. Ele estava com o passaporte na mão. Não recolheu, não. Ele estava com o passaporte brasileiro comum, que todo mundo usa. A não ser que seja um outro passaporte, porque a pessoa tem vários passaportes, porque viaja muito, né? Pode ser. Se bem que quando o passaporte enche, você tem que devolver o passaporte para a Polícia Federal, ou você fica com ele? Quando você tem, sei lá, viajou muito, encheu o passaporte, aí você guarda? Acho que guarda, né? Essa é a Mônica Volkswagen. Fusquinha. Passou cerca de 10 dias nos Estados Unidos. E durante esses 10 dias ele fez diversos vídeos provocativos. Olha o tom, olha o tom. Ele fez vídeos provocativos. Ele provocou a Suprema Corte Brasileira. Gente, ele é senador da República, caceta. Desafiando o Supremo, desafiando a Polícia Federal. Desafiando. Olha, ele desafiou o Supremo. Ele desafiou a Polícia Federal. Gente, ele é senador da República. Ele foi eleito para isso mesmo, para reclamar, criticar, desafiar,
né? Até porque é o senador da República que pode colocar em pauta a votação para um impeachment de um ministro da Suprema Corte, que é o que o pessoal está querendo fazer agora com o senhor Alexandre de Moraes depois da Magnitsky, né? É insustentável a posição do Alexandre de Moraes na Suprema Corte brasileira depois de ter tomado uma Magnitsky global, gente. Né? Ele é um criminoso internacional, Só para falar do Clezão, que morreu na cadeia, com comorbidades, doente, precisando tratar-se, os advogados pedindo para que Alexandre de Moraes soltasse o cara para ir no médico para ser medicado adequadamente. O Alexandre de Moraes não vou soltar. A PGR, que é quem acusa, a Procuradoria-Geral da República pediu para soltar, solte o Clezão, porque ele está doente, a família está falando que ele vai morrer na cadeia. O Alexandre de Moraes não soltou o cara e o cara morreu na cadeia. Me diga, hein? Me diga, quem é culpado da morte do Clezão? Diz aí, gente, quem é culpado da morte do Clezão? Quem foi culpado pela tentativa de homicídio a Jair Bolsonaro em 2018? Hã? Ninguém é culpado. Assim, passou a brancas nuvens, como se não tivesse acontecido, né? O cara quase morreu e perdeu anos de vida depois daquela facada, né? E ninguém fala nada, tá tudo certo. Ah, foi uma fakeada, né? É isso aí. Agora querem fazer o quê com o Duval? Duval, se for pra cadeia, o que vai acontecer com o Marcos Duval na cadeia? Ele é senador da República, gente. É muito bizarro o que está acontecendo no Brasil, gente. E alegando que ele tinha guardado um passaporte diplomático com o qual ele entrou nos Estados Unidos. Pois bem... E não sabem de nada, né? Só dando pitaco, não sabem de porra nenhuma. O Marcos Duval mesmo já havia dito que ele tinha passaportes diferenciados. Eu não sei o que ele arrumou lá. Quando ele chegou em Brasília, ele já foi apreendido, né, pela Polícia Federal e teve esses passaportes. Segundo diz a rede Goebbels, ele foi fichado e meteram uma tornozeleira nele. Gente, é muito bizarro o que está acontecendo, né? Agora, por que motivo ele não pode sair de casa? A mesma coisa do Bolsonaro, das 19 às 6 da manhã, você vê que o Alexandre de Moraes ainda não parou. O cara tomou uma Magnitsky e não parou. Continua. Não pode usar rede social, nem as dele, nem as de terceiro, mesma coisa, tá? Tem que devolver o passaporte diplomático, que vai ser cancelado. Como assim? O cara é senador da República, gente. E as chaves bancárias dele, do Pix, investimento, conta bancária, veículo, se tiver barco, avião, salário, verba de gabinete, está tudo bloqueado. Gente, vocês estão entendendo o que está acontecendo? O cara é senador da República, eleito pelo Espírito Santo. Como é que você pode fazer isso com o cara, gente? Ele foi condenado a alguma coisa? Que bizarro é isso? Que bizarrice é essa, gente? Ele também tem que pagar uma multa por violar as medidas. Cara, olha, sinceramente, eu não sei. Assim, eu acho que ele está reeleito ano que vem, né? Se não, vão torná-lo inelegível, que é bem possível, né? É bem provável. Eles ainda estão tentando tirar do... Eles não pararam, gente. Eles não pararam. A Corte Suprema Brasileira não parou. Continua avançando. E eu acho que a coisa vai piorar, tá? Vai piorar bastante. Valeu, pessoal. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou o Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.